Fala, meu povo, vamos lá para mais um Cavalcast. Esse é o episódio de número 8 e para seguir a tradição, o ritual número 8, na cultura cantonesa antiga, ela é associada à fortuna, sendo o número mais sortudo na China. Vou trazer essas informações super úteis que vão mudar completamente a sua vida. E no tarô da Marcélia, a carta número 8 representa o equilíbrio, justiça e completude. Pegando esse gancho, vamos falar sobre equilíbrio, alimentação, nutrição, estilo de vida, que sem sombra de dúvidas isso traz um equilíbrio para a nossa vida, para ser cada vez uma pessoa melhor, mais produtiva, mais performática. E sobre esse assunto, nutrição, alimentação, vida e tudo mais, eu trouxe a Érica Barbalho sobre isso. E já agradeço logo de início a Érica por ter aceitado esse convite de bater aqui no papo com a gente sobre isso, sobre esse assunto que está em alta, né? Que está em alta. Érica, muito obrigado. E eu gostaria já pegar o gancho aqui para você falar um pouco sobre você, a sua trajetória e como é que você chegou nesse universo da nutrição. Comenta aqui para mim, por favor. Bom dia, Carlos. Na verdade, eu que agradeço o convite. Eu amo falar de nutrição, amo de falar de estilo de vida e vivo tudo que eu prego. Então, acho isso extremamente importante. Eu escolhi nutrição porque eu fui uma criança que simplesmente era super doente e não conseguia me alimentar direito. Então, intrinsecamente, ao Comia só longo. besteira. Coxinha, pastel, esse tipo de coisa. Na Eu verdade, faço isso até hoje, inclusive. iogurte, pipos, biscoito, então era basicamente isso, Bom né, demais. muitos ultraprocessados, Adoro. a infância inteira. Então, eu queria medicina e depois acabei enveredando para o lado da nutrição. E de cara, como eu sempre gostei de esporte, quis a nutrição esportiva, né, e trabalhei muito tempo com atleta, e hoje o meu foco é ganho de massa muscular, né, não só para atletas, mas para pessoas que fazem atividade física, emagrecimento e a ênfase é inflamação, né, porque não dá Inflamação. para chegar nesses objetivos sem antes desinflamar. 80% eu acho que das pessoas que eu atendo, elas chegam no meu consultório com um objetivo específico, que normalmente é ganho de massa muscular e emagrecimento. Buscar o corpo O corpo perfeito, dos né? sonhos, exatamente. É um objetivo estético. Mas durante a anamnese, a nossa conversa, eu acabo descobrindo que ela tem várias dores e outros sintomas que precisam ser tratados antes de chegar a esse objetivo ao qual elas me procuraram. Que se resume à desinflamação, todo o processo de desinflamação. Basicamente. Legal, legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Comer, o ato de comer é uma atividade que a gente faz desde sempre, desde o ventre das nossas mães e desde a pré-história dos homens antigos, todos comem. Alguns Exatamente. comem caçando, não tem comida no dia a dia, tem a falta, etc, etc e tal. Nos tempos modernos, enfim, temos o supermercado, alimentação processada, alimentação natural, enfim. Já está no nosso cotidiano comer. Aí eu te pergunto, qual que é a importância do nutricionista? Porque você existe, basicamente. Qual que é seu papel na sociedade? O que é que você contribui pra gente? Eu que sou taurino, gosto de comer cada coisa. O nutricionista, ele vai guiar as melhores escolhas, né, e vai mostrar que a diferença que não é só se alimentar, mas se nutrir, né? A gente precisa ter os nutrientes que já existem ao nosso corpo. Então, imagine que quando você vai ao supermercado e pega lá, escolhe um requeijão, por exemplo. Ali não é mais nem muitas vezes não é mais um alimento, é um produto alimentício. Por quê? Ali tem leite e todo o resto são aditivos químicos. Então, aquele produto ele é ultraprocessado. Você pega um biscoito recheado, lê os ingredientes, farinha, açúcar e um monte de aditivos químicos. Então, a gente precisa ingerir alimentos que tenham proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas, minerais. Então, esses nutrientes vão fazer com que você realmente nutra o seu corpo, tenha disposição para ter uma melhor qualidade de vida, evitar as doenças, ter alta performance, treinar e tudo Esse mais. ponto de alta performance é interessante ser comentado porque a gente vive hoje numa correria gigante, né? A galera que eu sou do mercado financeiro, né? O pessoal que majoritariamente me assiste é do mercado financeiro, é uma Sim. atividade que exige pensamento rápido, raciocínio rápido e gera muito estresse,
gera muito uma necessidade de ter um psicológico alinhado, porque a gente vê ali ganhando dinheiro, perdendo, ganhando dinheiro, perdendo. É uma oscilação muito grande e os valorizinhos aparecendo na tela. E a alimentação, eu já percebi isso, eu não tenho a melhor alimentação do mundo, mas também não tenho a pior, e também diz que tá assistindo a gente aqui vai me olhar com a cara de mal, porque sabe que eu como pizza quase todo dia, mas enfim. Mas eu já percebi que quando eu me alimento mal, numa semana que eu me alimento mal, no mês que eu alimento mal, a minha performance, o meu raciocínio, ele tem uma certa dificuldade, né? E Uhum. realmente isso acontece, né? A alimentação está totalmente ligada à nossa velocidade de pensar, à nossa Exatamente. disposição de acordar, levantar com aquela energia ou sem a energia. Então, olha só, pegando o gancho do porquê nutricionista e falando exatamente do teu nicho de pessoas que têm uma rotina mais corrida e que precisam de tempo para pensar lá nos investimentos e não na alimentação, o nutricionista vai te dar um plano alimentar com lista de compras, melhores escolhas, receitas, opções de lugares que já te entreguem essa comida de acordo com o plano que eu passei, prontos para vocês já terem em casa. Então, no momento que vocês começam a seguir esse plano, né, e vocês precisam autoperformar, né, inventei Sim. aqui um verbo, estou muito neologista. E se vocês não conseguirem ter uma boa nutrição, imagine que o eixo intestino-cérebro, né? Você falou aí de concentração, de atenção, né? De ter um melhor desempenho no trabalho. Então, imagina que se você está comendo mais comida, está descascando menos, desembalando mais, comendo toda aquela comida suja, com muito aditivo químico, você vai estar o quê? Inflamando o seu organismo e o seu intestino. Então, o intestino e o cérebro, eles são um eixo, eles têm um eixo, né, cérebro e intestino, que estão altamente interligados. Então, no intestino são produzidos neurotransmissores, né, dopamina, adrenalina, endorfina, serotonina, que são os hormônios da felicidade, do prazer. E também lá vão ser Então, o que a gente come está ligado diretamente ao quão feliz eu sou durante o dia ou quão triste e rabugento eu sou. exatamente. E assim, quando você tem uma alimentação saudável, o intestino consegue absorver, consegue produzir esses hormônios, esses neurotransmissores, você vai pensar melhor, ter um melhor raciocínio, desenvolver melhor, performar mais no trabalho, ter disposição, né? Até para, depois de um dia cansativo de trabalho, conseguir ir para a academia, né? É difícil. Alinhar aí, seja antes do trabalho, seja depois. Na verdade, eu acho que o primeiro é o gatilho de você entender o quanto precisa, o quanto aquela atividade física e a alimentação vai melhorar na tua performance. E não só nisso. Chega no fim de semana, vamos dizer que trabalhou tanto, ficou cansado, não consegue nem aproveitar. Fazer uma viagem, vai fazer a viagem cansado, Sim, sem perfeito. disposição. Por quê? Porque às vezes vocês têm um desequilíbrio na semana, por ser mais corrido, come, apesar de não ser uma alimentação adequada, come bem menos. E aí, no fim de semana, o corpo faz o quê? Vai cobrar aquela conta de Aí que vai você precisar comeu ficar menos. descansando. Não, o corpo vai querer automaticamente comer mais. Vai precisar de mais energia. Então, vai chegar no fim de semana, você não tem aquele trabalho para fazer, você vai comer mais. Então, acaba que você come menos na semana, mais no fim de semana, e o que a célula quer para desempenhar os papéis naturais bem é equilíbrio. Então, você não tem equilíbrio do que Entendi, está ingerindo, entendi, entendeu? entendi. Perfeito. E, assim, a gente tava até comentando aqui um pouco sobre comer chocolate. Eu sou taurino, gosto de comer muito, e não é pouco, é muito. Como pizza infinito, enfim. Existe um horário que eu consiga, a gente tava até conversando com isso, existe um horário mais adequado para eu comer, matar esse desejo de comer chocolate no meu dia a dia, né? Como é que Com funciona isso? certeza, com certeza. Então, existe algo chamado ordem da ingestão dos alimentos. Então, quando você come um chocolate, por exemplo, já está há 2, 3 horas de jejum, toma o café da manhã às 7, 9 horas, quis tomar comer um chocolatezinho ali com café. Então, como o chocolate ele é basicamente só açúcar, só carboidrato, vai ter o quê? Um pico de insulina. Insulina é um hormônio que ele é anabólico, ele vai fazer com que você armazene mais gordura. Então, no momento que você come uma refeição só carboidrato, seja um bolo, um chocolate, o que for, uma sobremesa, esse pico de insulina vai te fazer engordar
Mas, quando você coloca esse chocolate após uma refeição, né? Vamos dizer que você almoçou proteína, Uma refeição mais densa. Na verdade, não é mais densa, é que tenha mais proteína, que vai dar saciedade. O que é que vai impedir o pico de insulina? Fibra. Então, se você acrescenta chia, aveia, proteína, né? Ou a própria gordura. Existe gordura boa, né? Abacate, azeite. Então, no almoço, você meio que tem tudo isso. Tem a proteína, carboidrato e lipídio. Então, quando você come esse chocolate após o almoço, você não vai ter pico de insulina. Acaba inibindo esse pico, né? Entendi. Exatamente, Perfeito. inibe o pico de insulina. E óbvio, né? Dentro de um plano alimentar, sua nutricionista, você sabe que você gosta, já calcula as calorias do chocolatinho. Então fica a dica aí, meu povo. Você que gosta muito de chocolate, tá aí essa dica sensacional. Após as refeições. Não acorde e coma uma barra de chocolate. Por não favor, faça isso, pelo amor de Deus. Pizza doce do outro dia, olha aí, Carlos. Eita, a casa caiu agora pra mim. Tomar café da manhã, pizza de chocolate do dia anterior. Salivei agora, tô babando aqui o microfone. Vou ter cuidado para não melar o microfone de baba. Se contenha. Que delícia. e a gente tava conversando aqui sobre comportamentos, né, para os hábitos serem realmente instalados e cristalizar, né? Usa-se muito esse termo de cristalizar hábitos no nosso dia a dia, no nosso organismo. E a alimentação, eu acredito que seja também um hábito que a gente precisa adquirir. Tem gente que tem uma paladar um pouco mais infantil, gosta mais de doce, gosta de coisa mais com açúcar. Inclusive o açúcar ele tem muitos malefícios, né? Inclusive eu tava lendo alguns estudos que o açúcar ele envelhece o cérebro. Então pessoas que têm... O corpo inteiro. Então, pessoas que têm ali a necessidade de ter um raciocínio rápido, um pensamento rápido, esse tipo de situação enfrenta no dia a dia, acaba que o açúcar, ele diminui essa habilidade, diminui essa eficiência, não é isso? Exato, porque o excesso de açúcar, ele vai desenvolver processos de inflamação, processos inflamatórios, porque a gente pensa no açúcar isolado, mas imagine que as pessoas consomem esse açúcar dentro do alimento ultraprocessado. Sim, que é pior ainda. Quando você vai em Carole e pede uma torta, vou desvendar aqui os mistérios, né? Então, assim, farinha branca, o problema não é só o açúcar, vai ter ali farinha branca, vai ter gordura trans, vai ter o recheio, vai ter corante, vai ter tudo. Então, imagine que ingerir aquilo, né, vai inflamar seu intestino, e aí tem o eixo, intestino-cérebro, como eu já falei, então você vai ter perda de memória, de concentração, vai aumentar a chance de depressão, de ansiedade, todas essas doenças mentais, né? Então, peraí, essa questão de perda de memória me chamou muita atenção, porque eu conheço muita gente que, esqueci, não sei nem o que é que eu fiz ontem. Às vezes acontece até comigo isso. Eita, caiu. Mas... Então, a sugestão é diminuir o açúcar, não vou dizer que para cortar, porque cortar é uma medida muito drástica, né? Porque, veja bem, como tudo é equilíbrio, e nas minhas condutas eu procuro sempre visar o equilíbrio. Então, imagine que todos os dias, assim como a gente tem uma cota de proteína, de carboidrato, a gente tem uma cota de açúcar, e assim como tem uma cota de álcool, né? Tem uma cota de álcool, que são 30 gramas por dia de álcool, né? Que tá lá nas tacinhas de vinho, a dose de uísque. 30 gramas de álcool. De álcool, mas não é exatamente 30 ml, são 30 gramas de álcool. Certo. Né? Então... Que aí tem as equivalências, que é 500 a 600 ml de cerveja. 10% de álcool. 2 taças mais ou menos de vinho é o equivalente a essa Eita, vou tomar gramatura. 2 taças por dia agora. Mas aí lembre que aí no fim de semana não vai ter mais aquela garrafa inteira, não é? Droga, a casa caiu mais uma vez. Então é isso. O problema são os excessos. Então, mas a gente pode comer tudo. A gente tem que ter liberdade alimentar. Tudo demais é muito. Tudo demais é muito. Tudo demais engorda. Perfeito. Equilíbrio. Então, se eu gosto de beber aquela garrafa de vinho no final de semana, por exemplo, eu não devo, não é que eu não posso, eu não devo, né? Beber durante a semana e reservar esses 30 gramas de álcool, né, por dia e jogar tudo pro final de semana? Eu vou tocar em outro ponto, o ponto da autorresponsabilidade, né? A gente sabe que quando a gente assume a responsabilidade, estou bebendo, preciso, quero esse momento de lazer com os meus amigos, né? O álcool, ele está muito associado a essa parte social. Então, o álcool, ele vai trazer alguns malefícios? Vai atrapalhar a produção de alguns hormônios do ganho de massa muscular, é calórico. Então, se a pessoa está buscando ganho de massa muscular,
corta o álcool. Calma, Ou tenta causa cortar o álcool. retenção de líquido, então o álcool ele vai ter esses malefícios. Em contrapartida, nós temos protocolos para melhorar depois a retenção de líquido, né, para desinchar. Então, tem como ter esse consumo de álcool, sim, pode ser a cada 15... Ah, Érica, eu gosto de tomar uma garrafa de vinho. Toma a cada 15 dias, durante a semana pode tomar uma taça, meia taça, entendeu? Equilibrar, mas ter autorresponsabilidade de saber que o álcool vai ter os malefícios, mas que você pode sim se permitir beber, pois vão existir protocolos para desinchar, para desinflamar. Você vai acrescentar ali um chá para retenção de líquido, por exemplo, um chá verde, um chá de hibisco na segunda-feira, né? Ou no Excelente. próprio domingo, Perfeito. entendeu? Então, assim, a gente tem mecanismos para reverter. E conciliar uma bebida, seja ela um vinho ou qualquer outra, com água, tem alguma relação? Existe algum benefício ou não? Tô Na pensando. verdade, é obrigatória, né? Na verdade, o problema das pessoas e da ressaca está exatamente na não ingestão de água. Por quê? Porque o álcool ele inibe o hormônio ADH. Então, além da pessoa ter uma diurese maior, né, ficar indo muito ao banheiro, o álcool ele desidrata naturalmente. Então, essa ingestão de água, ela é, na verdade, obrigatória, não é que está errado. E o problema o que é a ressaca? Desidratação. E o que é que ocasiona para o nosso organismo, para o nosso corpo, essa desidratação? Acaba inflamando, acredito eu, o corpo pela Olha falta de só, água. vou fazer analogia com o carro, né? O carro sem água, ele para de funcionar. Simplesmente. E aí, o nosso corpo, ele tanto é composto em sua maior parte por água, quando a gente pensa no corpo inteiro, como a própria célula, tá lá, a nível celular, 90% composto de água. Então, imagine que ela desempenha milhares de funções, mas sem água, como desempenhar? E aí eu digo para tudo: respiração, locomoção, coração bater, respirar, tudo, absolutamente tudo acontece ali dentro da célula. Beta-oxidação, que é a queima de gordura, né? O nome científico da queima de gordura. Então, tudo acontece a nível celular. Se não tem água, as coisas começam a não funcionar. Você tocou num ponto que me chamou a atenção agora, que é a questão da queima da gordura. Quem é que não quer perder 1 quilo, 2 quilos em um curto espaço de tempo, em poucos dias? Tomar água de forma correta tem um efeito direto para essa queima. Se eu bebo pouca água, eu vou perder pouca gordura. Se eu bebo uma quantidade de água ideal, eu vou tender a queimar a gordura com mais facilidade. É isso que eu tô entendendo. Eu sou leigo, né? Eu não entendo muito bem. Então, minhas Estou perguntas aqui aqui... para te explicar tudo, Caval. Perfeito, Conta maravilha. comigo. Então, é isso. Mais ou menos Então, isso. vamos lá. Quando se trata de queima de gordura, vai ter que ter o exercício, vai ter que ter o déficit calórico, mas aí, como você pegou no ponto água, vamos focar nele. Então, o corpo ele precisa de água para absolutamente tudo. Então, assim, como ter uma ingestão abaixo se a queima de gordura vai depender disso? É como se fosse combustível. E é tão óbvio que as pessoas não conseguem acreditar. E eu tenho paciente que só em aumentar a ingestão de água perdeu peso. Muito peso. Entendeu? Inclusive, dia desse, estava conversando com alguém sobre empreendedorismo. E eu pensei, pô, muita gente não toma água como deveria tomar. Aí eu tive um estalo na cabeça. Cara, se eu fosse pro sinal e incentivasse as pessoas no sentido de você já bebeu 2 litros de água hoje, que é o padrão, né? Enfim, em cima do peso médio das pessoas. Seu peso vezes 30 a 35 ml. O 35. cálculo é esse, tá? Perfeito. 2 litros se popularizou, né, como algo simbólico, mas tanto a gente tá numa cidade de clima quente, né, como a gente tem que adicionar também a quantidade de água que gasta na atividade física. Então, assim, 2 litros hoje, gente, é bem insuficiente. Os benefícios de quem toma acima de 3 litros de água, eles são, assim, incontáveis. A pessoa hidratada, eu digo que é a pessoa feliz, porque melhora a disposição, melhora a retenção, melhora a distensão abdominal. Então, aquela pessoa que, às vezes, muitas vezes, acorda com o abdômen muito dilatado, aquilo ali é desidratação. Desidratação. Existe um tipo de retenção de líquido que é causada pela desidratação. Não necessariamente foi álcool e nem excesso de açúcar ou de sal, né? Foi desidratação. Perfeito. E continuando essa questão do empreendedorismo,
e pegar esse ponto das pessoas que não bebem água, acredito fortemente que as pessoas não tomam a água que deveriam no dia a dia, né? A quantidade Sim. ideal. 2 litros, eu fiz um cálculo aqui, é 70 quilos. Então, se você tem 70 quilos, beba pelo menos 2 litros por dia. É isso. O cálculo deu 35 ml por 35 vezes 70? e 35 vezes 70. Eu acho que foi isso. Enfim. Então, cara, empreender nesse sentido de, pô, pegar numa dor. Você não bebeu água hoje o suficiente. Lembre-se dos benefícios de beber água. Tá aqui, vou vender minha garrafinha R$2. Vou lá no sinal e vendo. Cara, você tá precisando de grana, olha só a sacada que eu tô dando agora pra todo mundo que tá assistindo ou ouvindo a gente. Sacada de Perfeito. empreendedorismo. Que é uma coisa muito importante, como você tava falando, queima de gordura, questão de Pode ser uma plaquinha. uma Multiplique plaquinha. seu peso por 35. Já bebeu esses 2,5 litros? Tenho aqui Exatamente. água. Olha só. Dica para ganhar dinheiro aqui no nosso podcast. Pois é. E Érica, assim, eu vou ser bem sincero, eu não sigo uma alimentação regrada, né? Então, Até hoje. eita, agora Está deu intimado bom. para uma Agora consulta, deu bom. Caval. Eu tenho muita dificuldade, e eu acredito que seja a dificuldade da grande maioria eu quero a coisa fácil. Pô, eu almoço muito fora, eu janto muito fora. Então eu vou lá, pego o que mais me convém, o que tá mais rápido, o que tá mais prático. E eu não sigo nada, não vou dizer não sigo nada, mas eu tento não comer muitas besteiras, mas eu como ali um arroz piamontese, batata eu cortei. Refrigerante eu cortei Batata o também. quê? Frita? Batata frita. Certo, porque a Cortei. batata inglesa ou doce pode deixar, são Adoro. maravilhosas. Adoro. Então, qual é a tua dica pra dar o primeiro passo? Dar o primeiro passo pra começar a entrar numa alimentação mais saudável, pra ter todos esses benefícios que a gente tá comentando aqui. Cortar de pouquinho em pouquinho. Ah, eu gosto muito de batata frita. Pô, em vez de colocar, sei lá, 100 gramas, vou começar a colocar 50 e vou reduzindo. Essa é uma forma eficiente de ser feita, essa reeducação alimentar, ou é uma coisa mais drástica? Ou cada um é cada um vai funcionar de uma forma? Qual é a tua opinião em cima disso? As pessoas têm a individualidade biológica, mas de uma forma geral, né, que a gente quer atingir um público maior. E pegando o gancho da água, tem uma parte do nosso cérebro que é muito boa em confundir fome e sede. Então, veja bem, se você não alcança suas metas diárias de água, você pode simplesmente, em algum momento, estar com sede, confundir com fome e comer mais. Então, hidratação, fazer o cálculo urgente, pessoas façam, comecem a se hidratar, vejam se realmente aquele momento você está com fome, comece primeiro a dosar, né, reduzir o que você já sabe que é ruim. A batata frita, coitada, né, dá para fazer em casa, dá para adaptar, Na né? airfryer, No airfry, a gente vai reduzindo os danos, né? Porque a frita vai ter um excesso grande de óleo, de gordura, e a batata feita no airfry, pelo menos você diminui já essa quantidade. Então, reduzindo aos poucos, tentando inserir salada, porque a salada vai dar saciedade. Outro ponto muito comum no consultório, as pessoas não conseguem, talvez não seja o seu caso. E homens, em geral, eles conseguem atingir, mas a maioria das pessoas não atinge a cota também de proteína. Então, tá lá no self-service, tô lá no Mangai, por exemplo, né, que tem muita coisa, tem fit, tem fat, tem tudo. E aí colocar mais proteína, mais carne, mais frango do que aquele monte de acompanhamento, né? Tem gente que vai lá, bota um pouquinho de proteína e aí bota purê, batata frita, arroz, todos os tipos de carboidrato. E aí, o que dá saciedade? A proteína e a salada. aí Então, se você come coloca arroz pouco infinito. e coloca pouco, como tem muito carbo, carbo tem baixa saciedade. Você vai continuar com fome. De 1 hora, mesmo tendo comido um prato completamente cheio, você vai estar com fome de novo. Então, a gente tem que prestar atenção em quê? Água, para não confundir fome com sede, que parece óbvio, mas não é. E a questão de alimentos que deem saciedade. Então, começar colocando mais proteína do que E o menos arroz carboidrato. piamontese, por exemplo, Nossa, que você deu o exemplo. puxou minha orelha agora, ao Então, vivo. mais proteína do que carboidrato, colocar a salada, porque também vai dar saciedade, e ir fazendo boas escolhas, retirando o que dá e procurar a ajuda de um profissional. Por quê? Para não fazer dietas restritas, mirabolantes e sem sucesso, porque é isso que vai te desestimular.
Você começar a fazer sozinho, não vê resultado, até vê no início, mas depois não consegue. Então, estou aqui vendendo um pouco o meu peixe, dizendo porque faz diferença, gente. Coisas que para mim são óbvias, para os pacientes não são. Quando eu digo, parece que eu estou revelando um grande segredo. Olha, o chocolate, se for após o almoço, pode. Olha, você está confundindo fome com sede. Então, assim, são pequenas Essa dica do trocas, chocolate aí são foi... trocas inteligentes, são pequenas modificações. E aí tudo também depende do seu objetivo, né? Às vezes você quer perder 20 quilos em uma semana e aí você complica a vida da Érica. Mas se você quer ter um estilo de vida saudável, desinflamar, não estar apressado, quer continuar curtindo a vida, né? Tendo uma vida, fazendo suas viagens, comemorando o Dia das Mães, comemorando o aniversário de pessoas queridas, tendo momentos sociais, você precisa primeiro, né, desinflamar, fazer as coisas básicas e você vai poder sim ter liberdade alimentar. Mas eu não posso te dizer que é agora. Primeiro você precisa se autoavaliar, como é que tá seu sono, como é que tá a sua hidratação. Essa questão do sono, eu ouço muitas reclamações de pessoas, pô, dormi mal, pô, queria dormir mais, dormi pouco, etc e tal. A alimentação é fundamental nesse processo de sono também, porque o sono, ele vai dar a nossa disposição para enfrentar o dia também. Exatamente, porque às vezes o excesso de sono é exatamente falta de energia. Você precisava lá de 2.000 calorias e está ingerindo menos calorias, entendeu? E outra, menos calorias e de comida sem nutrientes, né? Às vezes você pegou ali, fez um congelado, descongelou uma pizza, o jantar foi aquilo e você acha, não, já que eu comi pizza, eu não vou fazer a ceia, não vou fazer o lanche. E aí você acaba comendo menos do que deveria e com alimentos que não têm os nutrientes que você precisa. Então, você pode estar tendo alimentação insuficiente, essa indisposição. O sono, né? Se você dorme menos que 5 ou mais de 10, vai ser prejudicial. Então, menos de 5 é insuficiente e mais de 10 você vai tender a sentir mais sono. E aí, na nutrição, temos protocolos para modular o sono, porque se você dorme bem, atinge o sono REM. Qual é o sono REM, né? Aquele que você realmente Descansa de descansa. verdade. É esse sono que, quando atingido, você vai ter um dia disposto, você vai ter a alta Alta performance performance. de verdade. Perfeito. Exatamente. Então, é o equilíbrio, atividade física, alimentação e sono. Vida social também, mas antes esse triângulo, ele precisa estar equilibrado. Na verdade, a gente fala em triângulo, mas hoje se acrescenta tanta coisa, né? Terapia, a parte do emocional, do psicológico, não dá para a gente falar de nada disso sem ter um controle ali das emoções, dos sentimentos, do psicológico, né? Do Perfeito. comportamento. Perfeito. E tudo isso é importante para nossa vida, né? Como você falou, alimentação, exercício físico, terapia, que é importante para a gente, como você mesmo falou, Sim. tá alinhado ali nos nossos pensamentos, no que a gente acredita, etc e tal. Mas se você não faz nada disso, começa a fazer ali. Eu acredito no conceito, na teoria dos baby steps, passinhos de bebê. Sim. Pouquinho em pouquinho. Cara, começa. Dá o primeiro passinho ali. E vai evoluindo aos poucos. Tem até uma imagem que já viralizou diversas vezes no Instagram, que é faça montando de tijolinho em tijolinho. Quando vê, tem em 365 dias tem um montão de tijolo montado, né? Por causa disso, desse trabalho contínuo, de pouquinho em pouquinho. Porque se pensar no todo, pô, eu tenho que fazer terapia, eu tenho que ir pra nutricionista, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que ir personal, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que passear. É muita coisa. É muita coisa. Chega você. Meu Deus do céu, não consigo. E não faz nada. Não faz, acaba fazendo nada. No fim das contas, depois eu não começo, faz depois eu vou. nada. Cara, dá o primeiro passo. Dá o né? primeiro Dá o primeiro passo. Exatamente. E são simples os primeiros passos, sabe? Faz uma atividade física perto de casa, não precisa da academia, começa a beber água, escolhas mais inteligentes. Então não precisa começar de vez. Começa a beber água Se eu da forma pudesse correta. dizer só uma coisa, água, e digo mais, né? Vocês também que passam o dia no escritório. Exposição solar. Vitamina D é uma super vitamina, é um hormônio, né? Mas é uma super vitamina que vai melhorar a saúde intestinal, disposição, a pele, performance, absolutamente tudo. Então, se eu pudesse nem falar de alimentação e te dar 2 dicas, Que está hidratação, fácil pra qualquer um, né? acessível. Pô, água e sol. Acessível. Água a gente, vez ou outra, paga. Aliás, sempre paga, né? Mas o Sempre sol tá de graça paga. ali. Pô, dá uma volta ali, fica Exatamente. no terraço da empresa, fica no meio Na da rua, na varanda, varanda. exatamente. Tá de graça.
Leve quanto tempo de sol? E qual horário, assim, você acredita que é o ideal? Eu acho que agora os raios solares, eles têm umas exposições bem maiores agora, né? Então, Sim. assim, não quero. É mais com os dermatologistas isso daí. Não, perfeito. Fui para uma pergunta um pouco mais É. complicada. O cara quer encurralar nutricionista fazendo pergunta de Vocês viram, minha dermatologista, né? gente? Me desculpe, eu me excedi um pouquinho. Mas os raios estão tão fortes que, assim, não precisa de muito. Eu tiro porque eu tomo, me exponho ao Você sol e, passa quanto tempo assim, por dia? É intencional a sua exposição ao dia ou não? Como é eu que é isso? gosto, eu me sinto muito bem, eu me sinto uma planta, assim, né? Eu tenho, minha dopamina aumenta muito com a exposição solar, então eu fico 20, 30 minutos. Mas acredito que 5 minutos com hoje em dia, assim, com esse sol para cada Já um, é o acho que já é suficiente. suficiente. Perfeito, perfeito. Em relação à absorção de nutrientes, né? A gente estava conversando também que um corpo inflamado, ele absorve menos nutrientes. Então, se a pessoa toma uma creatina, a creatina não é absorvida de forma eficiente. Então, a pessoa está literalmente jogando dinheiro no ralo. É como eu te falei, as pessoas chegam querendo hipertrofia ou emagrecimento, mas como normalmente eu faço algumas suplementações, como suplementar uma pessoa que está cheia de sintoma de inflamação e que tem um intestino que possivelmente não vai absorver aquilo que eu vou passar? Então, imagine você investir numa creatina cara, no whey protein caro, numa suplementação, mesmo que manipulada, e não absorver. Né? Hoje eu fiz umas postagens e algumas pessoas falaram, porque isso não serve só para alimento, serve para medicamento também. E aí algumas pessoas entraram em contato e falaram: olha, eu estou constantemente mudando minha medicação para depressão, para ansiedade, porque não está funcionando. Olha só que Por que interessante. será? Não está absorvendo. Então, assim, o eixo intestino-cérebro, né? Tanto a pessoa vai estar ali com a produção de neurotransmissores, dopamina, serotonina, como eu já falei, desequilibradas, como também não vai estar conseguindo absorver a Sim. medicação. Então, a galera que Olha só. reclama, eu tomo o remédio XYZ, ele não está funcionando. Tem relação diretamente à inflamação do corpo. Se desinflame. Vamos criar um movimento aí, hashtag se Movimento desinflame. desinflame, desinflame. Gente, é o caminho. É o caminho. Maravilha, É maravilha. o Em caminho. relação aos benefícios da creatina, é, quais são? Eu vejo muita gente falando, tome Aumento de creatina. força, de performance. Mas assim, antes de Mesmo entrar. sem malhar, Não. O ideal é que você treine, por quê? Porque a ingestão da creatina vai melhorar os teus processos de mecanismo de energia, né? Vai melhorar força, performance, aumento de ganho de massa muscular, certo? Mas o ideal é treinando, porque como é que se ganha massa muscular? O primeiro é o estímulo do exercício. Então, com o estímulo do exercício, o músculo vai inflamar, e aí é na recuperação, lá com carboidrato e proteína, que vai ter a síntese proteica de nascer, né? De aumentar, nascer é ótimo, de aumentar a massa muscular, tá? Então precisa do estímulo do exercício. Não se aumenta a massa muscular só com ingestão de proteína. Então, assim, Érica, mas qual seria o benefício da creatina? Vários, até na saúde mental hoje, tem estudos recentes que mostram que a creatina melhora na saúde mental e cognição, olha só que certo? Mas aí, interessante. com ou a finalidade de ganho de massa muscular, precisa-se de treino. Com a finalidade de outros benefícios, como cognitivo e mental, pode-se utilizar a creatina, sim, de 3 a 5 gramas, ou de acordo com a necessidade. Eu não vou aqui falar a gramatura, porque Vai as depender de pessoas cada um, estão né? bem individuais, né? Tanto a pessoa individual como o objetivo da pessoa. Sim, sim. Entendeu? E uma pergunta que veio na minha cabeça: em excesso, o que é que a creatina pode trazer para o organismo? Tem a questão da formação de pedras nos rins, né? Mas isso aí está mais relacionado com você não ingerir a quantidade de água adequada para fazer com que esse excesso seja eliminado. Então, se a pessoa bebe pouca água e consome uma Não é creatina ali, recomendado. Então, quais as contraindicações do consumo de creatina, né? Pessoas com problemas renais e pessoas que bebem pouca água, porque pode haver essa formação, sim, de essa cálculos questão de beber renais. água é fácil de resolver. Então, Olha a água bebam entrando água. aí de novo. É, Bebam a água, água água, crianças. é fundamental. E eu particularmente já sinto diferença, porque eu me obrigo
Às vezes, eu vou ser sincero, às vezes não dá pela correria no dia, mas eu sempre tô com uma garrafinha ali bebendo. Eu sempre me incentivo a estar bebendo água e eu, quando eu sigo esse processo de forma correta, eu sinto que minha semana, meu dia, ele é muito mais produtivo, Sim, eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia. Disposição e energia é a mesma coisa, mas, enfim, fica mais bonito para falar. Disposição e energia, né? entendemos. Entender. Importante é entender. Então, água, beba água. Água. E Beba assim, muita só água. para finalizar isso da creatina, a creatina está em destaque, é cientificamente comprovado os benefícios da creatina, né? Dos poucos suplementos que são Comprova. cientificamente comprovados. Uhum. A creatina está, né, nos top 5. Mas para você ter hipertrofia, que as pessoas estão associando muito a isso. Até hoje perguntaram o que eu tomava, eu disse nada. Eu como, mas por opção minha. Eu prescrevo creatina, mas você precisa, se eu calculo para Carlos, né? E Carlos quer ganho de massa muscular, então eu pego qual é o seu peso? 90. 90 vezes 1,5 a 1,7, que é a quantidade de proteína com a finalidade de ganho de massa muscular. E aí vamos dizer que deu 160, sei lá, 150. Eu vou pegar esses 150 gramas de proteína e fracionar ao longo do dia. Você precisa Por dia. bater esta meta. Mas lembre, é proteína, não é pedaço de frango, não. 100 gramas de frango tem 30 gramas de proteína. Entendeu? Você tem que Perfeito. chegar a essas 150. Então, o mais importante que você suplementar é você chegar nisso. Érica, eu consigo chegar nessa quantidade comendo. Não precisa de suplemento. Érica, eu não consigo. Vamos suplementar. Entendi. Então, é porque assim, tem muita gente que é fácil. Ah, eu como frango, como ovo, tranquilo. Eu mesma. Mas tem gente que tem muita dificuldade de comer ovo, de comer frango. Não desce. Tem gente, Érica, não desce. A gente vai lá e Ovo me enjoa muito suplementa. fácil. Se eu como todo dia, tem ali uma semana que eu já não consigo nem ver de longe. Nossa, Porque. mas o ovo é tão versátil, assim, você faz uma omelete, uma Não, beleza. crepioca, uma É porque eu sou muito panqueca, prático, então eu coloco pra cozinhar. Eu só entendi. faço o ovo pra cozinhar. Se for agregar mais dificuldade, aí eu não faço. Mas o ovo cozido ele é bem mais fácil de enjoar, mas se você vai ali, compra uns temperinhos, um chimichurri, uma páprica defumada, pimentinha, jogou tudo, virou, viu, Carlos? Também não. É, né? Se sua panela antiaderente for boa, eu digo que é a regra principal de um bom ovo. A panela antiaderente, ela precisa funcionar, né, para que ele realmente vire ali e fique bem bonito. E gostoso. Jogou esses temperinhos, Carlos, fica perfeito. Nem parece ovo. Você Olha só. imagina até uma pizza. E é fácil, né? Super fácil. Eu tenho muita dificuldade na cozinha. Eu sei só o básico. Morrer de fome eu não morro porque eu sei fazer um arrozinho, uma carninha ali, bem simples. Não Entendi. fica a melhor coisa, mas Eu acho que às vezes as pessoas elas têm que se arriscar mais, também acho. sabe? Porque, eu não sei. É muito mais fácil dizer que não sabe cozinhar, né? É muito mais fácil dizer não vou fazer a dieta. É. É Não, tão gostoso a zona de conforto, é tão é gostosa, bom, é né? bom, é bom, Infelizmente. é bom. A gente tem que sair da zona de conforto, concordo totalmente. Eu levei um puxão de orelha agora. Mas é isso, faz parte, faz parte. Quem sabe a partir de agora eu não me alimente melhor. Às vezes a gente só precisa lembrar que é adulto, né? É, depois dos 30, se não tiver Exato. alimentação boa, é ralado, é E hoje a gente ralado. tem que pensar em qualidade de vida. Imagine que hoje as pessoas estão tendo filho mais tarde, as pessoas estão fazendo algumas coisas mais tarde. E aí imagina só, você tendo um filho com 40 anos, e se com 60 anos você tá cheio de doença crônica, como é que toma uma cervejinha com seu filho de 20, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar muito em qualidade de vida. O corpo dos sonhos é muito bom. Todo Vamos se mundo cuidar, quer. meu povo, vamos se cuidar. Mas vamos desinflamar para ter o corpo dos sonhos e qualidade de vida. Eu vou pegar uma analogia para quem gosta de carro. Que você até usou um pouco de exemplo de carro aqui na nossa Máquinas, conversa. somos máquinas Somos uma máquina. inteligentíssimas. Você tem um carro, pô, você tem um carro de alta performance Como é que você ali. cuida da sua Ferrari e não cuida de você? Exatamente. Vai colocar uma Olha só. gasolina estragada, não vai colocar um aditivozinho ali para dar um Gasolina de up. caráter duvidoso, do posto da esquina. É ralado, é ralado. Então, Basicamente, comer ultraprocessado é isso. você cuida do carro, né? Muitos homens cuidam mais do carro do que a própria pessoa, do que a própria vida, do que o próprio corpo. E eu tô até auto-puxando minha orelha a mim mesmo. Sim, fui bastante redundante nisso daí. Mas a gente precisa entender que
Nosso corpo é o nosso maior. Como eu posso dizer? É o Maior. nosso templo. É o nosso perfeito, é o nosso templo, a É nossa quem não nos, máquina, é o nosso quem não nos carro. abandona nunca, é o nosso Rexona. Imagina, onde você vai, você tá? Já pensou que louco? Não, olha só, Quem te acompanha em todas as suas viagens? olha só. Que companhia agradável a minha Pois companhia, é. né? Mas é isso. Érica, antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, o que é que você posta, qual é o tipo de conteúdo que você compartilha com o pessoal aqui, para que quem estiver assistindo a gente ou ouvindo a gente possa saber mais, aprender mais e fazer uma consulta com você, né? Por que não? Por que não, não Né? é? Por que não compilar todas essas dicas em um plano alimentar que seja Personalizado flexível, e personalizado. né? Porque o corpo desinflamado é o corpo que vai ter liberdade de, de curtir as exceções, né? De ter o prazer de se alimentar uma refeição que gosta, de tomar o seu vinho, né? De não precisar ficar se restringindo. Então vamos lá, meu Instagram é ericabarbalho_nutri. E aí o conteúdo que eu estou gerando agora é exatamente sobre equilíbrio, estilo de vida, os caminhos para produzir dopamina, que a gente acabou não falando, né? Uhum, é verdade. Da dopamina, mas já fica a deixa para outro podcast, Com certeza. outro Ericast, né? Com Para a gente falar de certeza. Olha dopamina. só. Maravilha. Maravilha. Então eu estou falando sobre alimentação saudável, sobre esse equilíbrio, dopamina, regulação de sono, ingestão de água. Então, eu vou ficar lá mostrando que não é impossível de se fazer, porque eu faço, né? Como eu falei no início do podcast, eu fui a criança que só comia ultraprocessado e estou aqui, né, com a mentalidade completamente desinflamada e diferente, né? E quero muito fazer com que todas as pessoas vivam isso que eu estou vivendo, que é muito bom. Maravilha, maravilha. Alimentação é tudo, alimentação é vida, alimentação é performance em todos os âmbitos da vida, seja profissional, seja pessoal. Inclusive, não vou entrar nesse assunto não, que ela disse que... Enfim, é isso aí. Meu povo, Próximo muito obrigado, podcast. valeu, até a próxima. Valeu, Érica.